Era para eu quebrar o gelo contando alguma história. Muito bem, né, já mas fez. pelo jeito já contei algumas outras. Mas eu sempre gosto de quebrar o gelo. Primeiro dando boa tarde para vocês. Estão gostando da palestra, do evento? Sim, legal. É o que vocês esperavam? Beleza. Superamos as expectativas ou não? Então é melhor não falar nada hoje para não estragar. Pessoal, eu já vi que vocês ouviram muito sobre IoT e eu vim falar sobre um tema que eu acho que ainda não falaram, que é a segurança e a privacidade dentro desse universo novo de IoT. Primeiramente, eu gosto de pedir desculpas a vocês pelo sotaque de carioca. Não tem jeito. Isso, meu irmão. Não tem jeito, maluco. Rapaz, somos todos brasileiros. Somos. Mas eu gosto de contar uma segunda, um porquê que eu peço desculpas. Eu tenho um certo trauma com o sotaque em São Paulo. Primeiro, eu nasci em São Paulo, sou paulistano. Você é paulistano. Sou. Cara. Mas por problemas de saúde, fui morar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aí, quando eu fui dar aula, eu já vou falar que, além de tudo, eu sou professor. Eu trabalho e sou professor. Né? A gente fala assim, além de dar aula, você faz alguma coisa? Eu trabalho na IBM e sou professor. E na minha primeira experiência dando aula, um aluno levantou a mão e falou assim, né, eu falei, boa noite, eu sou o professor Eric e eu quero falar sobre segurança, né, era um MBA de desenvolvimento, na Impacta. Na Impacta. E aí, o meu secretário, filho do meu amigo Pedro, ele está aqui para supervisionar se eu vou apresentar muito bem. Se ele falar sai, eu saio, tá, pessoal? E aí, eu nunca tinha dado aula. Minha primeira experiência, falei, oi pessoal, boa noite, eu sou o professor Érico. Um aluno já levantou a mão e falou assim, eu falei, pois não, você é carioca? Eu sou, mas carioca ensinando paulista? E aí criou-se um trauma. Caramba! Que ousado! Pois é. E aí eu vi que não dava. Eu falei, mas eu sou paulistano, eu nasci aqui, fui morar lá. Quer um lugar pior do que o Rio de Janeiro para aprender sobre segurança? E agora vir aqui? Não tem. Nem eu vou mais lá. Você fala assim, eu sou um especialista em segurança. Exatamente, cara. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi ao Rio de Janeiro. Apesar de que não recomendo a ninguém, não vão lá. Tá? Até para quem já conhece, tá muito perigoso mesmo. Não é só a televisão vendendo a ideia. Então, quem sou eu? Apesar desse uniforme emperequetado ali, como gerente de projetos, eu já trabalho na área de TI há 12 anos. Antes eu era analista de segurança e aí eu resolvi, né, ser gerente de projetos. Eu achava que o cara que ficava de terno do outro lado da mesa fazendo nada, olhando para a tela do computador, não fazia nada. Eu falei, olha que legal, vou ganhar para não fazer nada. E aí eu descobri que isso era mentira. Então eu sou gerente de projetos na IBM já há... Sou gerente de projetos há 12 anos e dentro da IBM há 8. Além disso, professor, então, em alguns cursos de MBA aqui em São Paulo, como a Impacta, a FGV, e agora, ultimamente, eu montei e desenvolvi sou o coordenador do curso da Faculdade de Campos Elíseos em gerenciamento de projetos. E dentro de uma empresa de consultoria e treinamentos, eu sou mestre em educação na UD Treinamentos. Baseado nisso tudo, pessoal, eu falei, bom, eu acho que eu aprendi a vir aqui na frente e levar um pouco de conhecimento para as pessoas. Então eu falei, bom, que tal juntar então um pouco da experiência, né, de projetos que eu já desenvolvi dentro da área de segurança, dentro do que a gente vê aqui dentro da IBM de IoT, e mais o que eu acho que eu sei dar aula aqui na frente. Então, vim trazer um pouquinho para vocês do que é IoT. Eu falei, cara, eu sei que hoje já falaram sobre IoT. Falei, o que o Wikipedia fala que é IoT? Ele diz que IoT são objetos físicos, veículos, prédios. Não é nenhuma novidade para ninguém, né? Não preciso aqui falar novamente o que é o IoT. Eu trouxe o que o Wikipedia acha que é o IoT. E algumas características que eu achei interessante apontar aqui, né, levando agora um pouquinho para o lado da segurança, baseado em IoT. IoT é a resiliência da rede de IoT para ataques cibernéticos. O quanto ele é frágil, o quanto ele é aberto por ser um ambiente novo para a segurança da informação. Antes a gente estava falando de firewalls, de roteadores, de um ambiente teoricamente conhecido, teoricamente administrável. Estava dentro do poder de administração.
do administrador ou de um analista de segurança ou de um consultor de segurança administrar o ambiente de segurança. Com a IoT, essa perspectiva mudou completamente. Então, outra perspectiva é que o individual, né, o indivíduo, ele se torna um cluster de dados, né? Cada um de nós, a partir de agora, somos um cluster de dados potencial, né? Gerando, dando, fornecendo informações e muitas das vezes gratuitamente. Vou pegar um exemplo que eu vi esses dias de como nós gostamos de dar nossos dados, nossa informação de forma gratuita e por alguns trocados. Quem aqui nunca deu seu CPF para registrar uma compra, para registrar a nota fiscal paulista ou paulistana? Sim, então, aqui mesmo, pro evento, você dá o RG. Então, assim, nós damos os nossos dados, nós damos a nossa informação. O outro caso é quem não tem um telefone hoje, que acha bonito se conectar lá com o Bluetooth no celular e marcar a quantidade de passos que estão andando, ou marcar o batimento cardíaco, gerar informação. E a gente vai ver aqui para frente o quanto é fácil roubar esses dados durante a conexão de um smartwatch, de um relógio inteligente e um celular Android. Privacidade. Será que nós estamos realmente preocupados com a nossa privacidade? O quanto nós ainda preservamos a nossa privacidade? Ou simplesmente ela está aberta hoje, querendo ou não, você não pode mais fugir disso. Cyberameaças hoje já são concretas, né? Já conhecemos várias formas de se atacar, de fazer DDoS, Denial of Service, de fazer gerar spams com dispositivos IoT. E o quanto o IoT influenciou e vai influenciar o nosso comportamento humano. Um exemplo disso, esse cenário atual. Eu achei esse slide na internet, eu trouxe para vocês, só para mostrar hoje, enquanto a gente está aqui falando às 5 e 6 da tarde, nós temos mais de 7 bilhões de dispositivos já conectados. Vocês viram aqui vários exemplos hoje, né? Se a gente fosse falar cada um desses aqui, a gente ficaria aqui o final de semana inteiro, mas na área de construção, energia, bens de consumo, saúde, indústria, transportes, varejo, segurança e na área de redes. Todas essas áreas já estão utilizando largamente dispositivos IoT. De novo, não vou passar por cada um deles, seria muito repetitivo, mas aqui na área de retail, quantos de nós já não vimos os tags, terminais de venda, de pós-vendas, máquinas de venda, vending machines, né? Na área de saúde, né? Eu tenho aqui meu amigo Pedro, que é um dos homens do Watson aqui na IBM, o quanto o Watson tem ajudado na área de saúde. Eu tenho conversado com algumas pessoas, até clientes, que falam o quanto o Watson tem se tornado preventivo na segurança, né? Reza a lenda aí, Pedrão, se eu estiver errado, você me corrija, eu já ouvi isso em algum lugar aqui dentro, que a ideia é que hoje o Watson já consiga, sabendo as informações de saúde do marido, da esposa, se e com quantos anos o filho teria uma doença. Tá certo, Pedrão? Então, isso mostra o quanto nós já estamos dando essas informações para os planos de saúde. Querendo ou não, com os batimentos cardíacos, com todas as informações que a gente disponibiliza para os nossos produtos IoT. E aí eu peguei um prognóstico do que seria um futuro próximo para a IoT e vi o seguinte, que se hoje nós temos 7 bilhões de equipamentos cadastrados ou já disponibilizados no mercado como IoT, 50 bilhões de dispositivos estarão conectados até 2020. Nós estamos falando de 2 para 3 anos. Né? Serão, então, 6 dispositivos conectados por pessoa. Isso faz sentido, pessoal? Sim ou não? Sim. Temos hoje, então, 1,7 trilhão de dólares de valor agregado à economia global já em 2019. Daqui a um ano, né? 2017 já está acabando.
Até 2020, será mais do que o dobro de smartphones, PCs, tablets, carro conectado no mercado corporativo, no mercado global. E por fim, as tecnologias e os serviços já geraram receitas globais de mais de quase 5 trilhões de dólares em 2012, chegando a quase 9 trilhões em 2020, um aumento aí de 8% anual de receita. Então, a gente consegue ver que é realmente um mercado que já veio para ficar, já está altamente explorado, já é um negócio altamente rentável e muitas tecnologias ainda vão vir. A gente ainda está falando de 7 para 50 bilhões de dispositivos. E aí, é óbvio, existem os seus atores que ameaçam esse ambiente. O IoT veio e o primeiro ator que explorou essas vulnerabilidades, óbvio, todo mundo sabe, são os hackers, usando já velhas tecnologias, velhas formas de invadir, velhas formas de explorar as vulnerabilidades com novos dispositivos. E, óbvio, praticamente sem nenhuma segurança. Para que eu como hacker vou perder o meu tempo tentando invadir, quebrar protocolos de segurança de um banco, que são os mais, onde mais se investe em segurança, se hoje eu tenho dispositivos IoT para serem invadidos sem praticamente nenhum protocolo de segurança. Estação de energia, os caras conectavam. À vontade. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas se a gente abrir aqui dispositivos IoT dentro da IBM e eu conectar o meu próprio celular na rede da IBM, eu estou abrindo um que a gente chama de backdoor, uma porta de entrada via dispositivo IoT para dentro da rede da IBM. Acho que foi por isso até que a IBM mandou parar de celular usar a rede da IBM. E, óbvio, também não é novidade para ninguém, a inteligência americana, a CIA, o quanto eles têm nossos dados, nossas informações. Não sei quem de vocês já teve a oportunidade de, se você for aos Estados Unidos e pegar um telefone pré-pago, a gente geralmente vai lá e, para não ter que pagar o roaming, a gente pega aquele chipzinho pré-pago de um mês. É ingênuo achar que eles não estão ouvindo o que a gente está falando, que eles não estão gravando o que nós estamos falando, o que nós estamos digitando, toda e qualquer informação, principalmente de estrangeiros dentro do território americano, está sendo monitorado full time. Sempre. E quem mais tiver a ousadia ou a vontade de explorar essas novas vulnerabilidades. Então, os atores hoje dessas ameaças adotam cada dia mais métodos, ferramentas, processos sofisticados de invasão. E o IoT veio para facilitar a vida deles. E como é que eles estão explorando essas vulnerabilidades hoje? A primeira forma de exploração é o ataque DDoS. É utilizar as tecnologias de IoT para gerar ataques de denial of service. Outro são os botnets e ataques baseados em malware. É utilizar também as ferramentas, os processadores de toda e qualquer tecnologia IoT para gerar uma rede de botnets. E segundo o site da Avast, botnet é uma rede infectada por malware capaz de ser utilizada para seus fins de ataques, de disseminação de vírus, ataque DDoS e spams. Perímetro é um perímetro de enfraquecimento, afinal de contas, como nós estamos falando aqui, são objetos que não foram projetados, ou melhor, não foram projetados para ter segurança dentro do ambiente de internet. Eles simplesmente deram conectividade, vida na internet para esses objetos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um projeto que eu terminei de participar agora como gerente dele. Foi um teste de invasão numa siderúrgica. Em linhas gerais, o que a gente tinha que fazer? 2 tipos de testes de invasão. O que a gente chama de teste interno e o externo. O interno, a gente deixa um recurso lá, um analista de segurança, e ele espeta o notebook dele na rede e ele faz todos os tipos de análise, de varredura, para identificar as vulnerabilidades e formas de se invadir. E o externo é o que a gente conhece aqui de fora, que os hackers usam, só que a gente faz para prevenir. A gente tenta invadir de fora a empresa por dentro.
nesse teste interno, nós ficamos lá dentro da empresa. Geralmente a gente pede só um ponto de energia, um cabinho de rede e geralmente que não conte ninguém que a gente está ali. Senão as pessoas começam a se proteger e fechar as portas que normalmente ficam abertas. E uma dessas formas de a gente invadir, a gente pegou pelo wireless da rede da empresa, nós invadimos a rede da empresa e achamos um documento do Word que chamava Manual da Caldeira. Era uma indústria siderúrgica, ela derretia aço para fazer esses materiais cirúrgicos que dentista usa, esses materiais finos, né, de aço. Ele derrete o aço e vai fazendo os materiais. E era o Manual da Caldeira. E estava escrito lá, para acessar o servidor XPTO, use o usuário X, a senha Y. Estava ali aberto na rede, o Manual da Caldeira. E aí a gente, na inocência de um profissional de segurança, o que a gente fez? Não, colocamos no slide bonitinho e apresentamos para o CSO, né, para o gerente de segurança. Falei, olha, tá aqui, a gente achou esse documento que tem um usuário e senha aberto na sua rede. Não está escondido, não está criptografado, está lá. Texto claro, é só acessar. O que aconteceu? O CSO falou, para a reunião, eu vou chamar aqui toda a diretoria. Eles chamaram, eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Era só para mostrar um arquivo que a gente achou aberto, simples. Quando chegou toda a diretoria, o diretor pediu a palavra e falou, sabe o que é isso aqui? Esse arquivo, se quem acessar o servidor e desligar a caldeira demora 8 horas para ser resfriada. E assim, se começou o processo de desligamento, tem que esperar. Ela demora 8 horas para ser desligada, ela tem que ser toda limpa para ser religada e reutilizada. São 3 a 4 dias parado. Quantos milhões eles deixavam de faturar em 4 dias de uma caldeira parada? Por causa de um arquivo aberto que nós achamos invadindo pelo IoT. Então, no Word ainda, pior, né? Em Word. Então isso mostra o quanto hoje os dispositivos IoT estão completamente despreparados para serem protegidos para serem utilizados de forma correta dentro das empresas e até na nossa vida pessoal. Violações de dados e violações inadvertidas. Então, né, os nossos dados estão expostos, nós estamos dando nossos dados de forma voluntariosa. E óbvio, por fim, os spams, né? Então, assim, eu vou mostrar aqui para vocês agora o último, falando em spams, olha que engraçado. Foi identificado um tempo atrás uma geladeira sendo emissora de spam. Isso foi identificado. Então ela estava conectada à internet, o que era bonitinho lá, né? Faltou leite, clica, compra leite, que bonitinho. E ela estava sendo utilizada para emitir spams na rede. Então, isso que a gente chama de ThinkBot, né? Uma botnet das coisas que ela é utilizada para emitir spams. Então, como eu falei anteriormente, gente, não precisa mais ser hacker e ir lá invadir uma empresa, pegar as máquinas, sequestrar, criar toda uma botnet para poder... Agora eu vou começar a usar refrigerador, secador, termostato. Tem outras tecnologias que eu não tenho nenhum trabalho de ter que invadir. Eu pego um script kid aí, o utilizo e eu consigo ter uma botnet só para mim. Os aparelhos então são vulneráveis ou infectados, eles estão conectados à internet, podendo potencialmente representar um risco para as redes corporativas. Como esse exemplo que eu dei para vocês. Utilizar um dispositivo IoT para invadir uma rede corporativa. E as redes não estão preparadas para isso, pessoal. Novamente. O número de ataques contra roteadores, smart TVs, dispositivos de armazenamento conectados à rede, dentre outros, está aumentando. Quem aqui ainda não ouviu, vai ouvir agora a história, né? 2 histórias são famosas aí na internet. Uma, que é daquela... como é que chama? Eu tenho filho, eu não lembro. Pedro, como é que chama aquela câmera? Aquela baby... Como é que é, amor? Gente,
Babá eletrônica. Ah, Babá eletrônica. Quem não viu a história, né, vai conhecer agora da babá eletrônica que os pais estavam dormindo e a esposa, a mãe, estava ouvindo uma voz falar com a filha. Toda vez que ela chegava no quarto, não tinha ninguém. E ela ia embora e ouvia uma voz falando, sussurrando com a criança. E depois ela entrava no quarto, juro, gente, quem não conhece, assim, ela chamou, é espírito, é espiritual o negócio. Até que ela descobriu que era uma hacker que tinha invadido a babá eletrônica e estava vendo a criança e conversando com ela. Então ela olhava, quando a mãe entrava no quarto, ela saía. Ela parava de falar, mas estava ali olhando. Né? Da boneca também alemã, lembra da boneca? Da boneca alemã. Outro exemplo é as Smart TVs que tem lá, bonitinha. Olha que bonitinha, agora minha Smart TV, ela tem câmera, eu vejo, ela me vê. Pessoal, se fosse vocês, tomavam cuidado em começar a andar de roupas íntimas na sala com uma Smart TV ligada. Todo mundo sabe que hoje em dia, eu estava esses dias em Atlanta, na IBM de Atlanta. Faz que nem o Mark, coloca uma fita adesiva lá. Por que o Mark Zuckerberg está com a fita adesiva lá? Eu fui em Atlanta, na IBM de lá, e estava com os gerentes de projeto do meu time, todos eles com uma fita adesiva na webcam, que provavelmente pode ter alguém olhando a gente ali. Não, porque o meu não está conectado à internet. O meu não, o teu tá, Vivi? Tá. Então pode ter alguém ali assistindo a gente agora. E no buraquinho da voz, né, do microfone. Black Mirror. É justamente para evitar algo que não já está saindo do nosso controle. Se não me engano, só adicionando o que você falou, a Samsung foi uma das fabricantes que estava fazendo isso. Estava numa apresentação aí mês passado, o Alessandro comentou isso. Ela foi obrigada a refazer o móvel, etc. Isso foi um assunto já tratado. Não, mas assim, é uma coisa legal para nós de segurança que assim, a gente nunca vai ficar sem emprego, né? Porque a gente protege de um jeito e a gente consegue outras brechas. Então, assim, isso pra gente é o lado bom. Então, muitas set-top boxes são executadas em sistemas operacionais, a maioria deles em Linux e Apache. Faz sentido, pessoal? Sim. Maravilha. Outro ponto, nós já somos hoje indivíduos conectados. Eu costumo dizer, e aí é uma teoria erikiana, né, concordem comigo ou não, nós já somos os estagiários de ciborgues. Enquanto no futuro a gente vê lá os Robocops da vida, hoje nós já temos grandes tecnologias, máquina, conectadas ao nosso corpo. Foi quem falou aqui? Foi o Pedro Paulo, não foi? Que estava aqui, foi o Pedro. Então, alguém falou hoje sobre numa indústria americana, australiana, que os funcionários já andam com dispositivos no corpo, monitorando os seus batimentos cardíacos, os seus estresse. Pensei que você ia falar do marca-passo. Não. Que souberam que tinha um risco do cara entrar no sistema do marca-passo e desligar ele. Acelerar ou diminuir? Acelerar ou diminuir. Os riscos, né, falando um pouco de risco, os riscos são o quanto as tecnologias que hoje eram, né, você consegue colocar um marca-passo, mas ele estava isolado dentro do seu corpo, o quanto no futuro isso já vai estar ligado à internet, ou vai estar gerando informações, e através de algum dispositivo você vai chegar neles, ou, por exemplo, nos carros autônomos. Você pode estar dirigindo e um hacker pode desligar o sistema de freios do seu carro. Ele pode assumir o controle do seu carro. Então, assim, acho que hoje a gente ainda tem muito que investir em segurança para garantir a vida do ser humano dentro de uma tecnologia embarcada. Não lembro qual é a série, mas mostra essa cena assim, o cara desligando. E o cara desligando o freio do carro. Então, assim, isso é a realidade. Eu não sei mais se a vida imita a arte ou a arte imita a vida, mas não sei quem está ganhando essa corrida, mas é uma verdade. Então, os dispositivos portáteis coletam hoje uma grande quantidade de dados pessoais, bem como informações ambientais. Isso não é novidade mais para ninguém. Nós estamos, mais uma vez, dando esses dados pessoais e passando essas informações ambientais. O Watson adora isso, né, Pedrão?
Não. Bom, outro impacto significativo, como já falamos, a privacidade, ela tem que ser uma revisão muito criteriosa do quanto hoje nós não estamos mais, temos mais uma vida privada. Vocês já devem ter visto, não é também novidade, né, o que o Google fez com o Google Earth. Ele mapeou toda a parte terrestre do planeta, depois ele foi e mapeou toda a parte do mar, dos oceanos, e depois do universo, né, das estrelas e tal. Onde o Google ainda não tinha acesso e nós temos a ele? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Dentro das empresas. Hoje o Google tem as informações dentro da sua casa. De dentro da sua empresa. Quando a gente acha bonito, estamos filmando aqui, filmando o corredor, filmando a entrada. O Google, o Watson, o Leonardo da SAP, chamem quem vocês quiserem da inteligência cognitiva, ele só vai unindo as peças do quebra-cabeça e ele vai saber exatamente como é a sua casa e a sua empresa por dentro. Grande preocupação, então, com os dados sensíveis em relação à saúde. Você já deu um exemplo. O quanto hoje a saúde já está utilizando o Watson para prevenção, porém, os dados estão cada vez mais expostos. Os planos de saúde estão utilizando o Watson para fazer as análises de situação e saber se como te dar saúde para você não gastar mais o dinheiro dele com doença. E o quanto essa informação está lá, né? Todo mundo viu um tempo atrás uma pessoa famosa que saiu na internet, vazou os dados do sírio-libanês, da Marisa Letícia, né? Saiu... Não, teve outra pessoa também, não sei se era do lado político, que saiu o histórico. A da Marisa Letícia foi, acho que uma das últimas, né, que apareceu, né, que a menina, uma das médicas soltou o laudo médico dela. Acho que foi o Péricles, lá do Rio de Janeiro. O Péricles, do Rio de Janeiro, é verdade. Então, assim, hoje, e não adianta você, né, eu falo isso muito para minha esposa, que ela é totalmente avessa à tecnologia, totalmente. Eu falei para ela, não adianta você querer se esconder da tecnologia. As câmeras do nosso condomínio já te viram e sabem que você está aqui. O seu vizinho, quando tira uma foto, uma selfie com você e marca, ele sabe, o Google já sabe onde você estava. Você não precisa mais que você dê informação. Estão dando a sua informação no seu lugar. Informações confidenciais que nós não estamos mais tão confidenciais. E o quanto nós falamos aqui é uma ameaça real hoje para o perímetro empresarial, como eu dei o exemplo do projeto que eu fiz e do quanto nós estamos abrindo backdoors que antes não existiam com os nossos IoTs. A gente está vindo na mão da privacidade. Sim, sim. Bom, quais são os principais abusos hoje que a gente identifica dentro do IoT? São as capacidades computacionais, com o aumento delas, o aumento da conexão com a internet, fazendo com que os dispositivos e as ferramentas gerem ataques privilegiados, dando mais munição, alimentando mais os hackers. Os dispositivos IoT, então, poderiam ser usados para enviar spams, que já estão sendo, como o caso do refrigerador, coordenar um ataque contra uma infraestrutura crítica. Eu vou dar daqui a pouco um exemplo que aconteceu na Espanha. Servir a um malware, né? Ele pode ser o propagador de malwares na internet. Trabalhar como um ponto de entrada para uma rede corporativa. E eu trouxe aqui um exemplo, então, do Worm, do Darlus, que foi identificado pela Symantec já em 2013 como um worm que foi explorando a vulnerabilidade de PHP para se propagar. Então, o que ele fazia? Ele gerava endereços IP aleatórios para tentar usar credenciais normalmente usadas para entrar nas máquinas-alvo, nas máquinas de destino. Ele enviava pedidos de HTTP post especificamente criados para esse fim, e uma vez comprometendo o destino, ele baixava o worm naquele ambiente. E uma vez que ele entrava, ele desabilitava o telnet. Então esse é um exemplo que eu trouxe para vocês de como um ambiente novo pode ser explorado ou não.
Dúvidas, pessoal? Perguntas até aí? Beleza. Então, um dos primeiros casos que foram identificados foi pela Proofpoint, que ela identificou 750 mil e-mails de phishing e de spams lançados por Thinkbots. Então, elas podem ser usadas hoje para ser um atacante e atacar uma infraestrutura crítica em qualquer lugar do globo. Os cybercriminosos enviaram, então, 100 mil exploits 3 vezes por dia, visando empresas e indivíduos em todo o mundo. E mais de 100 mil refrigeradores, smart TVs, dentre outros aparelhos domésticos inteligentes foram utilizados para esse fim. Isso tipo escravizado, né? Quando você está achando lá que, contando para o amigo, olha, minha geladeira hoje acessa a internet, ela já está trabalhando. E um ponto que eu não coloquei aqui, já viraram mineradores de bitcoins. Tem essa mesmo, né? Não precisa falar disso mesmo. Você imagina... online, não sei, estava sendo usado para minerar. Então hoje começou-se a minerar bitcoins em computadores, em servidores, que de novo tinha um mega trabalho de se invadir para se ter esse acesso. Hoje, para que se eu posso mandar para 100 mil geladeiras, 100 mil secadores, 100 mil termostatos conectados à internet? Lembra da história, acho que era assim, era um aplicativo que você baixava na Google Play, né? E o aplicativo, ele postava e ficava minerando por trás, né? Sim. Criaram endereços fakes de algumas empresas, dispararam tipo 1 milhão de e-mails, e um mailing, e aí as pessoas abriam, aí o site demorava pra carregar, e os caras estavam minerando Bitcoin com o processador da máquina. Aí Você esperando. Aí você vai ver e fala assim, cacete, tá quase ocupando tanto espaço do Chrome, né? Exatamente. Você achando que isso, nossa, minha máquina tá lenta, né? Você fala que é a máquina que tá A máquina tá lenta, acho que eu vou formatar. O reset. Formatei. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de uma botnet, a Spike, que ela executou DDoS de dispositivos IoTs. Então a Akamai detectou esse malware chamado Spike. Ele foi usado para fazer ataques DDoS através de dispositivos de desktops IoTs. O botnet Spike foi composto por roteadores, termostatos inteligentes, secadores inteligentes. Secadores eu não tenho mais problema, porque no cabelo eu não preciso mais usar. Freezers, dentre outros dispositivos IoTs. E vejam, pessoal, uma coisa que eu coloquei aqui, eu não tinha notado, a maioria desses itens que eu estou comentando são caseiros. Eu não peguei nenhum IoT ainda corporativo. Porque o corporativo está protegido, de alguma forma, ou com alguma certa proteção. Mas o caseiro não tem nenhuma. Quem aqui tem um firewall, tirando o Pedro, quem tem um firewall atrelado ao seu roteadorzinho da net em casa, da Vivo? Tá bom, tirando o Pedro e você. É que eu quero dar sites. Tá bom. Mortais, simples mortais. Quem tem? Não tem. Então, vejam que assim, o mundo para os hackers utilizarem para metodologias de invasão aumentou. Então o botnet Spike ele foi composto de 12 a 15 mil dispositivos, desses que nós falamos em cima. Um dos ataques registrou 215 gigabytes e 150 milhões de pacotes por segundo. Derrubaria uma pequena, média empresa. E a análise de assinatura dos Norte sugeriu então mitigar os ataques de flood na camada de aplicação. Cada vez mais as camadas de aplicação ajudaram na proteção, uma vez que, de novo, em grandes corporações, nós já temos na camada mais baixa firewalls, roteadores, IPS, IDS, anti-spams, protegendo uma camada mais baixa da rede. Oi? Eu sinto o seguinte, tem aquela figura do punch que você colocou ali, né, do roteador, termostato, etc. Eu sinto o seguinte, pensando aqui, filosofando, existe também um boom, né, de tecnologia, uma outra tecnologia, ligada também com incentivo consumista para estar tudo ligado numa nova tecnologia. Vou dar um exemplo que você colocou ali, interessante, secadores inteligentes, freezer, etc. Aí o lado dos usuários, né?
tem que analisar também o que é vantagem ou não você estar conectado a uma rede dessa, né? Então, se a pessoa usar uma certa moda, um negócio desse, não ficar, ter uma análise do que ele vai tirar de vantagem ou não vou conectar. Né? Pois é, mas, Amaury, veja, para você fazer essa análise, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Sim. Porque, assim, vamos olhar a grande massa. Por que o celular, por que o Facebook se tornou tão popular? Porque eu simplesmente quero. Isso. Exatamente. Eu quero ter, eu vou lembrar de um exemplo, assim, quando começou a ter DVD, videocassete, era lindo você dizer assim, pro seu amiguinho da escola, eu tenho videocassete em casa, e ele ainda não tem. Quando saiu a televisão colorida, eu já tenho uma televisão colorida, enquanto a maioria tinha televisão. Hoje, a moda seria assim, eu já tenho um freezer que acessa a internet. Minha geladeira avisa quando o leite está acabando e o supermercado manda. Olha que legal, assim, eu não tenho. O ego do ser humano ainda é, por isso que a gente tem, né, uma disciplina de segurança da informação falando sobre o elo mais fraco, que é o ser humano. Ele sempre vai ser o elo mais fraco da segurança. É ele que abre a porta. Né? Tudo bem que hoje talvez a inteligência cognitiva abra as portas, né, quando ela entender que pode e que ela consegue. Mas hoje quem abre somos nós. Até agora, quem foi que deu as informações para tudo isso? Nós. Quem trouxe quem deu as informações para o smartwatch, para achar bonitinho, tá correndo. Né? Nós somos os estagiários. Nós somos os estagiários, nós somos quem está provendo a informação. E aí, falando de hackear um smartwatch, eu trouxe aqui que os dados enviados entre um smartwatch e um celular Android, eles podem ser interceptados. Então, enquanto você acha bonito que eu estou com meu smartwatch aqui ligado no meu celular, e aí eu atendo por aqui, aparece aqui no visorzinho minha esposa falando comigo, toda essa informação ela pode facilmente ser decodificada e os dados desse usuário, no meu caso, ser passado lá de texto claro para bate-papos do Hangout e conversas do Facebook. A comunicação Bluetooth entre esses melhores relógios inteligentes, os Gears lá da Android, lá da Samsung, por exemplo, ele pode ser facilmente hackeado pelo PIN de 6 dígitos que a gente coloca lá. Usa uma tecnologia qualquer de brute force e você consegue quebrar. Então, você pode mitigar essa vulnerabilidade, né, pareando o seu código PIN ou usando frases de acesso entre o seu smartwatch e o seu celular. Eu falei um pouquinho atrás sobre medidores inteligentes, e esses medidores inteligentes eles podem ser pirateados para atingir uma rede nacional de energia. Não é ainda muito o caso do Brasil, nós não temos muitos desses equipamentos em casa, aí nós temos nas empresas, mas para quem conhece sabe que na Europa e nos Estados Unidos é muito fácil ter esses aparelhinhos na sua casa. Então na Espanha, milhões de medidores inteligentes estão suscetíveis a um ataque cibernético pela pura falta de controle de segurança, de protocolos de segurança neles. Hoje, na Espanha, 8 milhões de medidores inteligentes já estão nas casas das pessoas, o que corresponde a 30%. Então imagina hoje, né, não só você utilizar essa tecnologia, esse equipamento para enviar spams ou disseminar vírus, mas para você controlar a casa das pessoas. Você poder mudar a temperatura da casa das pessoas. Os atacantes podem causar um apagão ou realizar atividades fraudulentas, como foi feito 2 semanas atrás na Espanha. As credenciais foram mal protegidas e elas foram alteradas. Então, o que aconteceu? Modificaram o ID do dispositivo para representar um outro cliente. Então, eu posso trocar o meu ID pelo do Amaury e a minha conta vai para a casa dele, por exemplo. Então, os medidores inteligentes hoje podem ser hackeados para atingir criar um apagão, né? Enquanto aqui a gente tinha a Dilma para criar apagões, lá os hackers podem utilizar os termostatos. Um outro exemplo que eu trouxe era o Bug Bash, não sei quem de vocês
já teve acesso a eles. Foi uma falha crítica no shell do Unix, que foi amplamente utilizado em setembro de 2014, e muitos dispositivos possuem um Linux embutido, eles não podem ser facilmente corrigidos. Então, muitos serviços voltados para a internet usam o bash para processar determinados pedidos, permitindo que um usuário possa criar, né, versões vulneráveis desse bash e explorá-las. E os atacantes também podem obter acesso não autorizado ao código. O impacto ele é muito alto, porque existem muitos dispositivos embutidos hoje que utilizam scripts de CGI. E eu tive um outro exemplo de um teste de invasão que nós fizemos num grande banco, dando um exemplo desse, onde nós também fomos chamados, a IBM foi chamada para testar um novo aplicativo desse banco. E a estratégia era essa: olha, testa tudo que você puder. A gente testou as vulnerabilidades, né? E olha que engraçado. Eu fui no meu primeiro dia de IBM. Eu cheguei na IBM 8 anos atrás. Eu colei como gerente de projetos, que já tinha um tempo de casa, nós conhecemos muito bem. E eu fui com esse cliente, só que ele era um gerente de projetos novo de idade. E inclusive de experiência. E eu fui para o cliente, só que assim, eu já tinha uma certa experiência. O que eu fiz no caminho para lá? Eu peguei o documento e fui lendo o contrato, fui lendo a especificação, fui lendo o que era contratado. E era para testar as vulnerabilidades da aplicação do banco. E o cliente estava revoltado. Queria cancelar o contrato, queria processar a IBM. Então nós fomos lá. Sentamos de um lado, eu e o meu parceiro, né, o outro gerente de projetos, e tinham 2 pessoas do meu lado. Do outro lado, os funcionários do banco. São pessoas que já têm uma certa idade, é uma política do banco, tem uma pessoa de muito tempo de casa. Estava lá, senhores de idade e de tempo de banco. E reclamando: vocês tiraram a nossa aplicação do ar, vocês derrubaram o nosso serviço, o serviço saiu do ar e causou impacto no banco. E eu estava ouvindo. No final eu falei assim: deixa eu tirar uma dúvida. Fazer uma analogia. Vocês contrataram a gente para fazer um teste de invasão e explorar as vulnerabilidades. Imagina uma casa que você acabou de construir e você pede para a gente ir lá e ver por onde um ladrão pode entrar, que é justamente para você prover as seguranças necessárias. Aí a gente chega naquela janelinha do banheiro, lá dos fundos, simplesmente coloca a mão e a janela cai porque ela estava solta. Porque o que a gente fez? A gente simplesmente pegou uma ferramentinha que está gratuita na internet, que todo mundo conhece, o Nmap, só para mapear portas. E a simples utilização de uma ferramenta gratuita, que qualquer um pode baixar, derrubou sua aplicação. Um simples Nmap na rede derrubou a sua aplicação. Olha o quão sensível e vulnerável ela está. Eu nem precisei bater no portão para ver se ele está firme. A janelinha do banheiro estava solta. Então eu fiz exatamente o que você me pediu e você está reclamando. Foi feito dentro de uma janela de manutenção. A sua equipe não estava disponível para subir uma aplicação caso ela caísse. Onde nós erramos? Aí um olhou para o outro. Você tem razão. Você me contratou para ver onde estava vulnerável. Eu só botei a mão na sua janela e ela derrubou. Agora a culpa é do... O que eu não sabia, né? O cara que desenvolveu a aplicação estava do meu lado. Eu falei assim: a culpa é do cara que desenvolveu, que não pensou em segurança. Aí o cara olhou pra mim assim. Quando eu desenvolvi, eu já falei assim: nossa. Ele vai chutar minha canela. Aí eu rapidamente falei assim: não, mas veja, você fez exatamente o que você precisava fazer. Você desenvolveu a tecnologia e o segundo passo agora é testarmos para ver onde está vulnerável e agora você corrigir. Saiu bem, Eric. Então, assim, você não está errado. Na verdade, isso é um processo. Você fez o seu melhor dentro do seu trabalho para desenvolver. Eu fiz o meu melhor, que era descobrir onde estava vulnerável. O erro de vocês vai ser o mega em produção. Então,
Isso foi só para mostrar para vocês assim, o quanto o impacto é alto, mesmo num ambiente que deveria ser controlado. Faz sentido tudo isso, pessoal? Então, com o número de dispositivos voltados para a internet vulneráveis, eles podem ser utilizados pelo invasor para se transformar num worm. Mas nem tudo é problema, né, pessoal? Nem tudo é... A gente falou até agora só dos riscos, só dos problemas. Como que as ameaças cibernéticas estão sendo protegidas ou como a gente está pensando nas proteções? O que tem sido feito até agora? Então, uma coisa é clara, o aumento da demanda é emergencial. Né? Nós vimos que de 7 vai pular para 50 bilhões de dispositivos na rua. Precisamos pensar neles com segurança. A rede global hoje ela tem que ser liderada de uma forma segura e eficiente, pensando no viés de segurança para todos esses dispositivos, de padronização no mercado de IoT. De novo, toda aquela gama de produtos que nós vimos no início estão sendo soltas no mercado sem nenhuma ou com muito pouca segurança. Toda conexão ela pode se tornar uma rede vulnerável. Faz sentido isso, pessoal? Tudo que a gente viu até agora? E cada dispositivo conectado possui um endereço IP, IPv4, e nós estamos migrando para o IPv6, que estende esse espaço de endereçamento, o que aumenta as chances de vulnerabilidade. E uma forma de proteger é que o DNS desempenhará um papel ainda mais importante na difusão das conexões M2M, machine to machine. E as organizações precisarão melhorar a segurança. Mais uma vez, manteremos o nosso emprego. Uma implicação, falando agora de IPv4, existe hoje uma exposição de segurança de redes empresariais resultante do não uso planejado do IPv6. Ele não foi... Uma outra palestra na faculdade que eu estudo atualmente, tinham comentado sobre o IPv6 e ele não ter uma necessidade de segurança tão em cima como o IPv4, que ele já vem... Ele já foi desenvolvido com uma certa segurança. Porém, é um ambiente novo. Ele é mais complexo? Ele é, do que aquele octeto de informações ali. Ele é mais complexo. Porém, nada impede que ele, sendo utilizado numa rede não segura como o IoT, possa ser explorado. É a mesma coisa, deixa eu tentar fazer uma analogia aqui. Eu tenho um pitbull na minha casa, seria o IPv6, porém eu não tenho portão. Ou meu portão é IoT e qualquer um pode invadir e subir ele. Faz sentido? É como se fosse tem um dispositivo que é mais moderno, tem o outro que não é. Não é, e o Então, pitbull deixa eu ser um maldoso. Se o ladrão chegar com uma arma e dar um tiro, ele vai matar o cachorro. Mas o portão eu abri, hackeando ele porque não tinha nenhuma segurança. A segurança estava do lado de dentro, mas não tinha nenhuma no perímetro do ambiente. Então as tecnologias de IPv6 nativas, ou as que estão indo estão em transição de IPv4 para IPv6, elas podem ser alcançadas por atacantes. Os cenários que eles podem utilizar, então, só trouxe um exemplo para vocês, ó. Um sistema de detecção de intrusos, um IDS, um IPS, ele pode estar preparado para detectar padrões de ataque no tráfego IPv4, mas ele não está preparado, ainda não tem assinaturas suficientes já disponíveis para o IPv6. Você quer ver uma coisa que eu vi que vai ajudar, e que inclusive a IBM utiliza, é o próprio Watson. Se eu não me engano, até a última vez que eu peguei essa informação, é que eu sou do time de gerenciamento remoto do SOC da IBM. Então, o único SOC no mundo, a única empresa que tem um SOC no mundo utilizando inteligência cognitiva é a IBM utilizando o Watson. Então isso vai ajudar, isso ajuda, porque hoje você tem uma inteligência que está pensando em como o IPv6 pode ajudar ou não. Ajuda nessa transição que está. Sim. Da mesma forma que o Watson hoje... Security Operations são centros de operações que monitoram redes no mundo inteiro, né, dos nossos clientes.
o Watson ele tá ajudando de que forma? Do mesmo jeito que ele no desenvolvimento, né, em empresas de desenvolvimento, ele consegue hoje pegar as informações do código-fonte e já te trazer informações de, olha, não, isso aqui vai dar problema, isso aqui não vai, desenvolva desse jeito, não desenvolve assim porque vai dar problema, ele já te traz isso preventivamente. Na área de segurança ele já está mostrando onde e de que forma as redes serão invadidas. Então ele já traz, ou ele já vai trazer, como o IPv6 pode ficar vulnerável de acordo com uma nova tecnologia no mercado. Então o Firewall IPv4, por exemplo, ele pode impor uma política de segurança específica para o IPv4, mas pode não ser possível aplicar a mesma política no IPv6. Esse é um exemplo. E o suporte IPv6 ele pode, inadvertidamente, trazer como resultado de um ataque deliberado, resultando no vazamento do tráfego da VPN. Beleza, pessoal? E aí, por fim, outra ferramenta que vai utilizar bastante, e acho que foi muito pouco explorada até hoje, que é a infraestrutura de chaves públicas. Os dispositivos IoT eles podem se comunicar entre si com pouca ou com nenhuma interação humana, como nós já vimos hoje em algumas palestras. Então, a gente pode evitar o vazamento de informações pessoais e tarefas de atuação prejudiciais ao meio de autenticação, utilizando chaves públicas e privadas ou chaves secretas. Então, eu acho que agora o IP, de repente, deslancha aquilo que hoje ainda eu acho muito pouco explorado, que é a utilização de chaves públicas e privadas. Só para quem não sabe, né, uma que é amplamente utilizada é só a utilização de chaves secretas quando você utiliza um browser, que ele abre um túnel de chave secreta e quando você fecha o browser, por isso que, abre aspas, pausa, é muito importante que não feche lá em cima o seu browser, por favor. Quando você vai sair de uma aplicação, sair do seu banco, do seu webmail, clique no botão sair. Para você fechar a sessão que foi aberta. É uma sessão que tem um código, né? Que é uma sessão que se destrói. Né? Ela se destrói. Então, se você simplesmente fechar, você corre o risco do seu túnel, né, criptográfico manter aberto ali. E aí um atacante que já está dominando a sua máquina, ele pode utilizar aquele código. Clássico é o Facebook. Né? Exatamente. Fecha a aba e abre de novo, tá lá. E abre de novo, tá lá. Inclusive, nessa aula que eu dei no Impacta, eu fazia isso. Eu botava uma ferramentinha para ficar monitorando a rede e os dados. Eu abria lá o Facebook, o Google na época, não, o Gmail na época, e eu mostrava para o aluno, falei assim, ó, eu vou digitar meu usuário e senha, dei Enter, eu monitorando lá com o Arcshire lá a rede, depois eu abria os pacotes e mostrava, olha como é que passou o tráfego aqui, meu user, meu usuário, pass, minha senha. Então era assim que a gente pegava antigamente as informações. E as soluções baseadas então, em PKI poderão ajudar amplamente a proteger. E a PKI ela vai então ajudar a resolver esses problemas. PKI é aquela troca de chaves, é isso? Troca de chaves públicas e privadas. Né? Só o conceito, né? Privada fica sempre com você, a pública você divide, espalha para todo mundo. Então, se eu tenho a sua pública com a minha privada, eu criptografo aqui e só o meu par de chaves com você pode decriptografar. É chato disso daí, você tem que ficar guardando a chave pública de todo mundo, né? Exatamente. Esse é o problema, e quando você perde a chave, você perde aquela... Para criar uma nova par de chave, você perdeu aquela conexão. O que foi criptografado, você não vai mais conseguir decriptografar. Mano, que incrível, quando você vai ter que entrar com a chave. Exatamente. Você vai ser a sua coisa, o seu objeto mais valioso. Exatamente. Tá aí um business. A gente estava falando, né, umas 2, 3 palestras atrás, que as máquinas vão tomar alguns empregos, algumas profissões. Já fez isso? Sempre fez. Quem aqui fez datilografia? A maioria você não. Mas eu duvido que nossos filhos vão datilografia, vão estudar isso para quê? Então assim, as profissões acabam, outras novas nascem, né? Vão acabar, eu inclusive quase arrumei uma briga com meu vizinho que é corretor de imóveis e eu disse para ele que a profissão dele vai acabar em 5 anos. Chorou. Cara, não, ele chorou não, ele levantou da mesa, a gente estava num churrasco de fim de semana no condomínio, ele bateu na mesa, botou o dedo na minha cara, falou, você é um absurdo.
Cara, você pode... Eu só sei fazer isso da vida. Eu falei, isso é um problema seu. Nossa, você arrumou um encrenca. Isso é um problema seu. Eu sempre tô cara isso, velho. É que ainda bem que eu faço parte do conselho. Justo. Mas assim, eu falei pra ele, cara, você querendo ou não, vai acabar. Eu falei pra ele, não é de agora, não. Você viu Meu, vou procurar outra coisa pra fazer. Eu falei, vai fazer outra coisa. Inclusive eu falei pra ele, olha, eu tenho, né, o lado, a veia acadêmica, tô fazendo alguns vídeos educacionais, né, o EAD. Se você quiser gravar alguns vídeos para dar aula de como vender imóvel, agora é a hora. Eu não sei dar pra ele, se você não sabe, nem quer fazer outra coisa, é problema seu. Eu falei, cara, isso não é de agora. Quem viu Robocop há 20 anos atrás, 20 anos? Tinha uma parte do filme que a pessoa entrava na casa, acendia um monitor, e o monitor falava, ó, isso aqui é a sala, tem 3 metros por 4, 3 metros pé direito duplo. Você não precisa de uma pessoa explicando isso para você. Não é verdade? Você, depois para gerar o contrato, você clica lá, gerar contrato, você assina digitalmente, até com o dedo hoje em dia. O contrato está feito. Eu não preciso do O aplicativo Quinto Andar já faz isso. Já faz isso. Você pode fazer assinatura digital também, se a legislação permite, se ambas as partes permitem, você só clica tipo, em ciência, ele enviou. A DocuSign está fazendo isso. Você clica OK, onde eu trabalho, a gente trabalha por site. Isso também está nisso. O estudante assina, a empresa assina, um clique e acabou. Acabou. Então, assim, empresas que usem a Chamex lá, que era aqueles papéis, vai acabar, vai diminuir bastante. Né? Talvez algumas não acabem, como o Correio, né? Todo mundo achou que com um e-mail ia acabar as cartas. O Correio achou outro caminho. Mas uma coisa é certa, vai mudar. Quer você queira, quer você goste ou não. Meu vizinho não gostou, mas eu lamento muito. Daqui a 5 anos a gente volta a conversar, talvez em 10, mas em 5 a gente conversa. Não vai ter mais, não precisa. Mas outras profissões vão surgir. Então a gente só tem que estar preparado para elas. Por fim, eu mapeei então aqui 10 principais riscos que eu identifiquei aí em projetos que eu já liderei sobre segurança. E eu trouxe aqui para a gente discutir. Pontos principais são vulnerabilidades em aplicativos da web, vazamento de dados, que hoje está muito mais fácil para se vazar, resposta de violação aos dados que hoje são insuficientes, tratamento insuficiente dos dados pessoais, nós não estamos cuidando e tratando os nossos dados de forma correta, políticas, termos e condições não transparentes, simplesmente hoje você não tem como a quem reivindicar a sua geladeira emitindo spams, uma coleção de dados que não são necessários para o objetivo principal. Então, que dados realmente são importantes? Tá aí uma profissão nova, né, com esse nome novo, pelo menos, que é analista de Big Data. É uma profissão que não existia, a gente não falava em analista de Big Data há 2 anos atrás. Né? Hoje as informações têm tanto dado, o que é dado lixo e o que é dado importante. Quem hoje consegue trabalhar e analisar e responder à empresa, olha, a gente também está falando muito de cloud computing, né, de backup na nuvem e tal. Aí você pensa lá, o meu backup lá de 15 GB do meu Google Drive, o meu Google já estourou 15 GB. Gente, será que tudo que está lá é importante? Quem hoje consegue parar, analisar e dizer isso aqui eu posso apagar, isso aqui não posso? Se eu com 15 GB pessoal já é muito, imagina uma empresa com pentadados de informação. Vai guardar tudo do que está ali, que é importante. Exatamente. Aí daqui a pouco a gente volta para os storages, para data centers, porque tem muita informação. Só que 90% era lixo. O compartilhamento desses dados com terceiros, que nós hoje estamos fazendo sem nenhum critério. Dados pessoais estão expostos desnecessariamente, como o da dona Marisa Letícia. Falta de seção insuficiente, seção segura de dados. Transparência dos dados que hoje estão inseguros. Se você me permite, só para colocar tanto dados pessoais, né, basicamente, recomendo que todo mundo dá uma lida no projeto de lei 5276, né, é um projeto de lei que está, talvez aprove para o ano, mas no ano que vem, justamente isso que você falou, proteção de dados pessoais, vazamento de informação, em cima da legislação do Brasil. É verdade. Né? Tá boa. E na Europa já tem lá o GDPR, né, negócio todo de proteção Proteção. dos
dos A dados. gente está sempre atrás, né? É. Bom, eu peguei também aqui rapidamente, já indo para a linha final, pessoal, consequências que não foram intencionais da IoT. Perda da produtividade, da privacidade, a ampliação da superfície de ataque, efeitos de flooding, né, imprevistos, como por exemplo, congestionar a rede ou apagão de energia, mudanças sociais, com o crescimento de novos profissionais e ampliação do ambiente digital, perda de habilidade para manter a compreensão e o controle, que se hoje com 7 bilhões já está descontrolado, imagina com 50. Desenvolvimento de novas capacidades para se proteger sobre crimes cibernéticos. E o futuro? O que nós temos então hoje e amanhã? A IoT, impulsionada por uma convergência excepcional de tendências, a ubiquidade do celular. Antes a ubiquidade era só de Deus, a ubiquidade. Hardware aberto, dados importantes, né, a ressurreição da inteligência artificial, agora com o nome de inteligência cognitiva, computação na nuvem, impressão em 3D e o crowdfunding. Estamos rapidamente evoluindo em direção a um mundo onde quase tudo estará conectado. Privacidade e segurança devem ser abordados com muito cuidado. A oportunidade de negócios em crescimento para empresas, desde pequeno porte até gigantes da indústria. E, por fim, o número de ataques cibernéticos aumentará rapidamente. Tudo isso que eu falei faz sentido, pessoal? Então, se eu ainda tiver um tempinho, para a gente ainda tirar dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. O que você acha, hoje em dia é uma rede que suporta um ataque de DDoS bem feito. Né? E normalmente eles fazem isso com botnet. Como você conseguiu essa quantidade de dispositivos? Hoje em dia, por exemplo, hoje os botnets são feitas com normalmente Windows, que é a maioria, 90% dos computadores usa, então por isso que os caras falam, não existe, aqui não tem vírus para Linux, não, os caras não fazem. Eles fazem para Windows. Sim. E aí vai e cria uma botnet com Windows. Imagina isso com bilhões de dispositivos e você não tem, por mais que o Windows seja ruim ou bom, dependendo, ele tem um sistema operacional ali que segura alguma coisa. Sim. Um dispositivo IoT quase não tem sistema operacional. Então, quer dizer, seria virtualmente impossível você conter um ataque DDoS assim toda semana. Sim. Por exemplo, uma coisa assim. Aí onde que estaria? Porque acho que no dispositivo não tem jeito. Tem um jeito de proteger as redes atacadas, que pelo que eu sei não tem. Então, na verdade, assim, hoje, você está falando de defender o perímetro do destino, porque a origem é quase impossível. Já é difícil com Windows, imagina Já é difícil com Windows. O que eu imagino que vai acontecer, o que hoje a gente faz com os spams. É impossível parar ataque de spam. Acabar com o spam no mundo, hoje, é praticamente impossível. Se você não tiver tecnologias de defesa no destino, você não tem como bloquear. Então, o foco vai estar sempre no destino.